Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eulene Rodrigues e hoje nós iremos falar sobre a ansiedade. A ansiedade é uma resposta emocional adaptativa a alguma ameaça que está por vir. Ao longo do nosso desenvolvimento, ela desempenha um papel importante. No ponto de vista histórico, devido à preocupação em preservar nossa espécie para nos proteger diante de fatores ambientais. A ansiedade, como falado, ela tem um papel muito importante, porque quando nós sabemos que temos algo a apresentar, algo a desempenhar, como por exemplo, se eu sei que eu vou passar por uma entrevista de emprego, é natural que eu fique um pouco ansioso, né? E se eu tenho algo a apresentar em uma faculdade, no colégio, né? É natural também que eu fique um pouco mais aguçada diante da situação, porque é através dela que eu vou poder me preparar mais para poder atingir uma boa nota, atingir um bom desempenho, né? Então, assim, até um ponto em equilíbrio, ela é normal e todos nós lidamos, todos nós temos a ansiedade em nós, né? Esse sentimento, porque quando ela é bem usada ao nosso favor, nós desempenhamos muito bem algo que está previsto ou sobre a nossa responsabilidade. Exemplificando aqui sobre os estudos, né? Um aluno que vai passar por uma avaliação, ele sabe que quanto mais ele estudar, quanto mais ele se esforçar, isso vai dar uma boa nota para ele. É através daquela ansiedade que vai fazer com que ele busque se inteirar mais sobre aquele assunto. É a ansiedade que vai ativar no aluno esse desempenho, porque aquele aluno que não tem uma ansiedade assim mais aguçada, aquele aluno que a ansiedade é totalmente baixa, ele provavelmente não vai se interessar muito. Então isso vai até prejudicá-lo, né? Então, tanto a ansiedade, ela pode estar em uma potência muito alta, como também muito baixa. O certo é termos um equilíbrio sobre essa ansiedade, porque ela é um sentimento natural, ela é algo normal, a ansiedade, ela não é algo assim que possa nos assustar ao extremo, a não ser que ela esteja em um grau mais elevado. Quando ela está elevada, o nosso desempenho ele fica prejudicado, porque a partir do momento em que eu estou muito ansiosa, essa ansiedade vai provocar em mim muito medo, muita insegurança, ela vai me gerar um bloqueio, ela vai fazer com que eu fique desmotivada. Essa ansiedade em alta potência vai provocar em mim sentimentos ruins de incapacidade, né, de que não vai valer a pena, ou então eu vou ficar pensando de que eu vou me prejudicar, que eu vou inventar de fazer algo, mas assim, não vai ser possível, porque eu não vou me ver em condições quando ela está desajustada. Então, nós temos que buscar equilibrar essa ansiedade para que ela não se desenvolva e ao ponto de nos prejudicar, né? De fazer com que a gente fique, ao invés de focarmos em algo que é a ansiedade saudável, que é a ansiedade equilibrada, é aquela que me dá aquele anseio de buscar, de me desenvolver em algo para que eu possa desempenhar bem, né? Independente de qual que seja a situação, se seja uma apresentação, se seja uma entrevista de emprego, se seja em um relacionamento. Então, ela estando em equilíbrio, ela faz com que a gente se desperte. Então, como falei, a ansiedade ela é normal, ela é uma resposta emocional adaptativa e o que vai diferenciar são os fatores
ao qual faz com que ela se desenvolva, que faz com que nós venhamos a ficar alerta, nos faz pensar até que ponto a ansiedade ela é normal, ela é considerada normal. São os fatores que nós podemos pontualizar, 3 fatores principais. Então, um dos fatores é a intensidade, né? Como eu já falei. A intensidade da ansiedade que está se desenvolvendo em mim, ela está sendo benéfica a ponto de fazer com que eu me prepare para determinada situação, ou ela está com uma intensidade elevada ao ponto de fazer com que eu me congele diante da apresentação, fazendo com que eu fique muito trêmula a ponto de não conseguir desenvolver essa apresentação. Se ela vai me provocar um ataque de pânico, né? Quando ela está muito desajustada, então deve-se ficar atento se essa ansiedade está se tornando muito elevada, muito intensa, ficar em alerta, porque quando a ansiedade está muito elevada, ela pode se tornar patológica. Temos o segundo fator, o sofrimento, porque a ansiedade em si, ela já é algo assim um pouco, digamos que desconfortável, né? Ela já traz a gente assim um desconforto. Então ela, através desse sofrimento, ela pode gerar em nós algo que possa se tornar psíquico na nossa vida, no nosso corpo, né? Se ela estiver muito elevada, esse sofrimento vai fazer com que o nosso físico venha sintomatizar. A questão desse fator sofrimento é que ela, por natureza, é um sentimento desconfortável. E ela pode gerar esse sofrimento de uma forma mais intensa, se tornando mais intensa do que o esperado. É a partir daí que devemos estar alerta sobre a questão desse sofrimento nos causar algo que possa psicomatizar, né, a nós e nos prejudicar em determinadas áreas. Então, o terceiro fator é o prejuízo. A pessoa que tem a intensidade muito marcante e intensa, é natural que ela não consiga desempenhar o seu papel da melhor forma possível, porque a ansiedade em si, ela gasta energia. Então, o sistema da pessoa fica naquela sobrecarga ali, sugando as suas energias, e a pessoa fica sem ânimo, sem vontade de aparecer em determinados eventos, em determinadas situações. A pessoa tende a ter esse prejuízo e muitas das vezes, mais uma vez, se faz necessário manter o alerta de como anda o nível dessa ansiedade. Se ela estiver já lhe causando esses prejuízos, como eu falei, nesses 3 fatores, analise se a sua ansiedade ela está muito baixa ou se ela está em equilíbrio. O básico seria ela estar em equilíbrio ao ponto de não lhe prejudicar, né? Mas também não deixar você meio que sem ânimo de progredir. E assim, ela é natural, a ansiedade é natural. O que nos faz ficar alerta e termos esse cuidado de não potencializá-la ao ponto dela se tornar patológica para nos causar danos maiores. Então, assim, diante de um prejuízo elevado devido à ansiedade em alta escala de potência, ela, ao gerar-me esses prejuízos, né, porque devido ao gasto energético que ela suga do nosso organismo, através daí a gente sente assim uma descarga emocional, a gente desenvolve uma irritabilidade, um cansaço mental. Então, devido a isso, a gente sente esses sintomas, né,
e de sobrecarga, estes sintomas físicos. Então, assim, podemos dizer que a ansiedade, o conceito básico dela é que ela é esse estado de humor desconfortável, uma apreensão negativa em relação ao futuro e essa inquietação interna desagradável. Então, esses sintomas eu vou falar agora sobre as dimensões mentais e somáticas da ansiedade. Sintomas mentais e as manifestações psíquicas, que são eles: inquietação interna, medo difuso e impreciso, apreensão desagradável, sensação de opressão e desconforto, preocupações exageradas, insegurança, irritabilidade, dificuldade para se concentrar, insônia. E os termos mais populares são nervosismo, agonia e coisa ruim na cabeça. Então, estes sintomas mentais que se manifestam psiquicamente e que as pessoas muitas das vezes não sabem nem sequer ao menos explicar direitinho o que ocorre com elas. E os sintomas físicos e as manifestações somáticas da ansiedade, que são taquicardia, né? Palpitação, opressão torácica, aquele desconforto respiratório, sudorese, aquele suor excessivo, geralmente aquela sensação de suor frio, né, de calafrio. Também parestesias, como formigamentos, agulhadas e entre outros, que não obedecem à distribuição anatômica de uma neuropatia. Também provoca tensão muscular, dificuldade para relaxar, dores musculares, cefaleias, precordialgia. Também tontura, tremedeiras, secura na boca, palidez, acessos de calor, náuseas, diarreias e entre outros. Os termos populares da ansiedade no sistema físico, gera-se aquela gastura que popularmente as pessoas falam que sentem um repuxamento nos nervos. Tudo isso são os sintomas físicos que a ansiedade provoca. Então, assim, não basta somente dizermos que temos ansiedade, que sofremos de ansiedade. Precisamos entender o que está causando esse desempenho elevado da ansiedade, porque é preciso ser avaliado, é preciso observar o que realmente está acontecendo, o que há por trás dessa ansiedade, o que está fazendo com que ela esteja evoluída, porque há outros fatores, né? E há diversos tipos de ansiedade. A gente precisa estudar qual a ansiedade que está se evoluindo. Então, a ansiedade é algo que lidamos com ela. Ela é possível ser ajustada, ela é possível ser bem trabalhada. Se há algo no nosso cotidiano que está nos condicionando a potencializar esse desempenho elevado dela, devemos sim passarmos por especialistas, por terapeutas, por psicólogos, por psicanalistas e buscar entender. Se você sente algum desses sintomas, não se desespere, não fique aflito, não se entregue a essa situação, busque ajuda, peça um acompanhamento médico, peça para que ele solicite, lhe caminhe para um desses especialistas, para que você possa se atentar e tratar do que está lhe causando essa potencialização desta ansiedade que está se desenvolvendo de uma forma muito intensa, está bem? Então, assim, trago para vocês com todo amor sobre esse tema e deixo o meu alerta. Se você se encontra ou se você conhece alguém que está passando por uma situação semelhante a essa,
busque ajuda, busque aconselhar essa pessoa, busque ser companheiro, ser compreensivo, não potencialize ainda mais, porque a pessoa já está passando por essa situação desconfortante, a pessoa já está passando por esse sofrimento, porque é um sofrimento. A pessoa se vê nessas condições, sente esses sintomas mentais, sente estes sintomas físicos. Procure compreender, por mais que você não saiba como lidar, não saiba o que falar diante de uma situação de uma pessoa que esteja em crise, apenas compreenda, apenas abrace, apenas ouça com amor, sem julgar, não acuse essa pessoa que ela é ingrata, não acuse que ela é culpada. Busque entender e auxiliar esta pessoa a buscar uma ajuda de especialistas que possam realmente tratar dessa pessoa com o devido cuidado a qual essa pessoa precisa. E outra coisa também, olhando para o fator espiritual, não há forma alguma de julgarmos que a pessoa está passando por um processo em que esta ansiedade está muito evoluída, porque ela não está confiando em Deus, ela está nessa situação com essa ansiedade potencializada porque ela não está buscando, não está crendo, não tem fé. Não é isso. A própria palavra de Deus nos mostra, a própria palavra de Deus nos deixa claramente que nós devemos levar sobre Deus as nossas ansiedades. Então, se na palavra nos condiz, nos condiciona a levar até Deus, Deus já sabia, é óbvio que nós passaríamos por momentos assim de dificuldades, nós passaríamos por momentos de aflições, nós passaríamos, experimentaríamos este sentimento emocional. E claro que devemos sim levar até a Ele as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas frustrações, mas servir a Deus ou dizer que acredita em algo, isso não vai fazer nos tornar imunes a passar por um momento assim, porque as estatísticas já nos deixam alerta, em algum momento da nossa vida nós podemos sim desenvolver uma ansiedade de um grau mais elevado e precisando sim de tratamento, precisando sim de terapia. Não é uma coisa assim que, digamos, que você não precisa, que você não necessita buscar ajuda. Necessita sim. E o lado espiritual ele é essencial, buscarmos consolo na palavra de Deus. Devemos sim buscar usar a nossa fé, porque ela colabora bastante a ativar em nós a nossa fé, a nossa esperança, descansar em Deus. Mas enquanto estamos passando por um momento assim, em que muitas das vezes nós não temos força sozinho, né? Então, se a gente se encontra numa situação dessa, cabe a nós socorrer alguém que muitas das vezes está ao nosso redor e a gente não olha com tanta atenção, né? O que está acontecendo com aquela pessoa, se aquela pessoa outrora era uma pessoa que gostava de rir, que gostava de brincar, que estava envolvida em determinados eventos e de última hora a pessoa não está mais tendo tanto interesse. Então, busque entender, não acuse, busque amar,